temos o nosso momento de orientação da espiritualidade conosco, né? Eu gostaria que alguém dissesse um número entre 1 e 234. Quem seria? 145. 145? A mensagem da noite. Não fique triste. A tristeza afasta seus amigos, impede o seu progresso, atrapalha a sua vida. Você entristece os outros, acaba fazendo mal, mesmo sem querer. Remova de você. Somente a vibração da alegria contagia para a paz e leva ao humor verdadeiro. Mostre-se sempre alegre, sorria. Estar triste perante os outros é estar triste perante Deus. Será que valeu a pena? Nossa, boa escolha. Depois dizem que a espiritualidade não conversa conosco. depois dessa, acho que sim. Então vamos lá. É a página 199, item 8. Já tem um caminho. Foi a página 199. 199. O item 8. Instruções dos espíritos, os falsos profetas. Todo mundo achou? Sim, senhor. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse: reconhece-se uma árvore pelo fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má? Mas, se são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco mau. Por que está dizendo aqui para nós, para que nós, de certa forma, duvidemos, questionemos, não duvidemos, mas questionemos, quando dizem o Cristo está aqui? Porque justamente o título é sobre os falsos profetas. E um dos ensinamentos do Cristo justamente é: a árvore boa não pode dar fruto mau, e nem a árvore má pode dar fruto bom. Quando Jesus se referia à árvore, ele se referia ao ser humano, ao homem, à mulher. Então, para que nós questionemos quando alguém diz o Cristo está aqui, porque nós precisamos primeiro conhecer o fruto dessa pessoa, desta instituição, né? Todos nós aqui temos nossas imperfeições, todos nós carregamos conosco nossas más tendências, mas a nossa intenção é nos melhorarmos, de alguma forma é auxiliar as pessoas sem envolver recursos pecuniários. Então Jesus justamente disse: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, quer dizer, fazendo o que ele fazia, lá eu estarei. Agora, quando tiverem pessoas reunidas em meu nome e agindo feito uma árvore linda, maravilhosa, grande e formosa, mas o fruto dela não é bom, questionemos. É esse alerta que o Cristo
justamente quer nos trazer. E muitas vezes nós podemos usar isso no nosso dia a dia. Porque às vezes as pessoas nos perguntam: o que tu acha de fulano de tal? Como chegaram a perguntar já. Eu devo ter amizade com ele? Não devo? Se eu falo uma coisa, posso ser julgado. Se eu falo outra, posso ser condenado. A melhor resposta foi: conhece-se a árvore pelo fruto. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. Você é que tem que definir, decidir se quer continuar se relacionando com determinada pessoa. Por isso que Jesus falou sempre em parábolas, de forma alegórica. Eu vejo que quando a gente tenta explicar de uma maneira mais exata ou complexa, fica mais difícil de entender as coisas. Ao contrário da linguagem simples, humilde do Cristo, que falou há mais de 2000 anos atrás, continua se usando hoje. Essa linguagem simples, humilde, e as pessoas compreendem. Do que eu tentar explicar algo mais complexo, mais específico, usando palavras mais difíceis, sei lá. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que o deveis examinar. Se aqueles que dizem, revestidos do poder divino, estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações, sem apoio às palavras, eles juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Então os frutos são as nossas atitudes, o que nós fizemos perante determinada situação, perante determinada circunstância. A situação, a circunstância, ela pode me convidar para justamente eu ser mais intolerante, mais impaciente, devolver na mesma moeda que a pessoa me fez o mal, a ingratidão. Mas se nós seguimos um ensinamento dele, que justamente é: se alguém lhe bater numa face, dê a outra, não é para que ele nos enche de porrada e deixe os dois olhos roxos. O que Jesus queria dizer é que se alguém lhe fizer um mal, devolva com o bem. Não levando um buquê de flor, mas ore pelo menos por aquela pessoa. E emane para aquela pessoa coisas boas, amor. Talvez no momento ela não receba, por ela estar fechada, isolada, envolvida no mal, mas nós fizemos a nossa parte. E nenhuma prece ela é perdida. Em algum dia, na jornada do Espírito, ele vai receber essa prece, principalmente se for de coração. Então esses são os frutos: paciência, tolerância, benevolência, indulgência, perdão. E nós somos envolvidos por situações que muitas vezes fogem do nosso controle, que acaba culminando em uma situação que eu vou realmente ter que usar do perdão, por mais que eu não gostaria. Eu gosto de chamar isso de encruzilhada, as encruzilhadas da vida, né? As macumbas são feitas nas encruzilhadas, né? Mas metaforicamente a gente enfrenta, se não todo dia, mas de tempos em tempos, uma encruzilhada, que onde eu vou ter que escolher como eu vou reagir perante determinada situação que fugiu do meu controle e que aconteceu. Se eu fizer o mal, devolver na mesma moeda,
a minha vida vai tomar um rumo. Mas se eu devolver o mal com o bem, mesmo que seja somente com uma oração de coração, minha vida pode tomar um rumo totalmente diferente. Então nós enfrentamos essas encruzilhadas na vida onde nós temos que tomar decisões. Tomar uma decisão. Devolver na mesma moeda, fazer o mal, momentaneamente me sentir, como se diz, satisfeito, né? Realizado, que na realidade isso nada mais acaricia o meu orgulho, meu ego, minha vaidade. Ou eu aceito com resignação e paciência e devolvo com uma oração, para que aquela pessoa possa encontrar sua paz de espírito e seu caminho de luz. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Por que justamente que o Evangelho fala isso? Porque existem muitas pessoas, ou existem pessoas, a expressão correta é essa, que querem parecer certinhos e santos para os outros, orando em público, querendo mostrar que é cristão, que acredita em Deus, em Jesus, onde a espiritualidade nada mais quer que nós façamos isso no nosso quarto, em silêncio, sozinhos, não mostrando para todo mundo que eu sou um religioso, um cristão que acredita em Deus, que sei orar. O que adianta você orar em praça pública e em seguida xingar alguém, ser intolerante, impaciente? Não é isso que a espiritualidade quer de nós. Não. O Cristo não está aí, porque aqueles que Ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição, perambulando nas rotas tortuosas. Esses serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fuge dele, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou de sua decadência. Às vezes é até difícil falar, porque a gente também escorrega, né? Mas enfim, a espiritualidade deixa muito bem claro que quando você está nessa luta de reforma íntima, de conflito, não com o outro, mas consigo mesmo, de querer mudar, de querer ser diferente, de querer fazer a diferença, aí realmente a espiritualidade estará do nosso lado. Agora, o que mais nós vemos lá fora são duelos de palavras, duelos de força, duelos de poder, e justamente é isso e disso que a espiritualidade maior pede para que nós fujamos. Porque o que tiver que acontecer no planeta Terra, vai acontecer. Falando num momento delicado no nosso país, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Pois existe uma espiritualidade maior que cuida
de todos os setores do planeta Terra. Jesus é o governador, mas ele tem os seus ministros. Uns atuam na parte financeira do planeta Terra, outros atuam na parte geológica do planeta Terra, causando tremores, tsunamis, fazendo continentes emergirem, outros submergirem ao longo dos milênios, das eras. Tem espíritos puros cuidando disso, da parte sociológica do planeta. O que a espiritualidade gostaria e quer de nós é que nós possamos nos unir com eles em pensamento, em prece. Eles são muito categóricos e dizem que se 1/3 da população da Terra se unisse todos os dias numa prece fervorosa, a mudança aconteceria. Porque nós criaríamos uma psicosfera agradável para que os bons espíritos possam atuar. Mas como nós estamos duelando, medindo força, puxando o tapete muitas vezes das pessoas, nós criamos uma psicosfera negativa, onde fica difícil os espíritos benfeitores descerem a crosta e nos intuírem, nos inspirarem, muitas vezes nos mediunizarem para as coisas positivas e boas, onde na realidade, se nós estamos no meio do negativo, nós somos reféns dos maus espíritos e dos espíritos evoluídos, porque nós estamos em sintonia com eles. Aí alguém poderia dizer, tá, mas a espiritualidade maior não tem o poder para mudar isso? Tem. Mas se nós não aprendemos, o que adianta eles mudar e em pouco tempo está tudo ruim de novo? Então nós temos que aprender pela dor. Como eu falei ontem à noite para um amigo, o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga é a dor. Por mais paradoxal que possa ser, mas é ela que nos avisa que tem algo de errado. É ela que nos avisa que eu preciso mudar meus hábitos. Eu preciso mudar o meu mental. Eu preciso mudar a minha alimentação. Os meus desejos, as minhas prioridades. É ela que diz que algo está errado na minha vida. E Chico dizia muito bem isso. A verdadeira felicidade está naquela pessoa que menos necessidades tem. Quanto mais necessidades nós temos, mais infelizes somos. Porque nós não conseguimos ficar em paz. Porque a todo instante eu preciso de uma coisa, todo instante eu preciso de uma coisa. E a gente perde a paz de espírito, correndo às vezes atrás de algo que é transitório. A matéria, por mais que a gente possa vê-la e pegá-la, ela é transitória. O que é verdadeiro, que é imortal e que nós carregamos conosco para o resto de nossas vidas, são as virtudes que desenvolvemos em nós. Porque uma vez desenvolvida uma virtude dentro de nós, nós jamais vamos abrir mão dela. Uma vez, quando eu conseguir e consigo perdoar sempre, eu vou perdoar sempre. Quando eu sou benevolente com o próximo, eu vou ser benevolente com o próximo. Porque eu conquistei isso, isso está no meu espírito, e vou levar dali sempre isso comigo. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. Ide sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo que poderia entravar vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova. Se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina,
que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente, podeis dar o corpo a esses silfos fugazes que vieis passar em vossos sonhos, e que, efêmeros, não podiam senão encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da justiça, porque ela é Pai e perdoa sempre a seus filhos transviados que clamam misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Luís Bordeaux, 1861. Me parece atual, né? Será que a gente tem essa convicção? Estou colocando uma pergunta aqui, né? Será que a gente tem essa convicção 24 horas por dia que nós nunca estamos sozinhos? Que tem alguém junto conosco? De alguma forma nos orientando, nos velando, nos protegendo, em alguns momentos permitindo que uma prova mais difícil venha na minha vida para ver se eu aprendi. Às vezes isso não é coisa de obsessor. Às vezes isso é o mentor que está permitindo certa situação acontecer em minha vida para ver se eu aprendi, e também como uma proteção, para que lá na frente eu não venha cair num orgulho desmedido, numa vaidade desmedida, num egoísmo desmedido. Então, nem tudo que dá errado na nossa vida, do nosso ponto de vista, é obsessor. Por exemplo, estou em viagem, pneu do meu carro fura. Primeira coisa que a gente acha que é o obsessor que, como se diz, está atrapalhando a minha viagem, querendo desgraçar a minha viagem. Mas se você soubesse que lá na frente, se não tivesse furado o pneu, você ia dar de frente com o caminhão, você não ia agradecer 1000 vezes por esse pneu furado? É nesse ponto que nós temos que chegar na vida, que nem tudo que nos acontece que é contra a nossa vontade é ruim. Às vezes isso está querendo me redirecionar para uma visão, para uma compreensão muito maior do que eu tenho no atual momento da minha vida. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, elabora-se uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores, como Messias. É com esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Pergunteis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. Aqui está falando, sobretudo nos momentos de transição, de transformação da humanidade.
Isso aqui foi escrito em 1856, por volta de 1856, 57. Essa transição planetária, ela obedece a ciclos. Da mesma maneira como nós temos o dia, a noite, a semana, o mês. Só que existem ciclos maiores que fogem da nossa capacidade de entendimento. Ou pelo menos, nós, numa vida, numa reencarnação, não conseguimos acompanhá-lo. Então essa transição planetária justamente está separando o trigo do joio. E um alerta justamente é para desconfiar daqueles que agem com orgulho, com vaidade, dizendo: eu sou o Messias. Porque justamente a espiritualidade maior e um dos ensinamentos do Cristo era humildade e simplicidade. Em nenhum momento Jesus disse: fui eu que te curei. Ele sempre deixou muito bem claro na jornada dele: foi a tua fé que te curou. Mas se tu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Não vou nem terminar, senão o link joga o livro. Né? Então, qual é o tamanho da minha fé? Né? Mas nós estamos falando justamente sobre os caracteres do verdadeiro profeta para nós sabermos a quem seguir, a quem escutar. E não os orgulhosos que dizem: eu sou o Messias, vem aqui, eu vou te salvar. Jesus até poderia salvar a humanidade, mas em nenhum momento ele disse: eu vou te salvar. Ele sempre dizia: foi a tua fé que te curou. Então é isso que nós estamos vendo hoje. Vamos tomar cuidado com a prepotência, vamos tomar cuidado com a arrogância, vamos tomar cuidado com o orgulho, na qual muitas pessoas são tomadas e prometem coisas que não vão conseguir cumprir. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que Ele não confia as missões importantes, senão àqueles que sabem, capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Por isso são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque senão são superiores ao meio no qual devem agir. Sua ação será nula. Vamos tomar Chico como exemplo. Psicografou mais de 500 livros. Psicografou não sei quantas cartas dos desencarnados. Ele passou uma vida inteira psicografando. Ele abriu mão de muita coisa. Sacrifício. Em prol de um objetivo. Auxiliar. Então, de tempos em tempos, nascem aqui na Terra espíritos que compreendem a sua missão. E por compreenderem sua missão, não usam só da palavra, e sim da atitude, do gesto. Falam e mostram como se faz. Será que nós teríamos capacidade de suportar essa carga emocional que Chico suportou?
que todo mundo que se aproximava de Chico só vinha reclamando? Às vezes eu acho já pesado quando tem uma ou duas pessoas do meu lado reclamando. Agora imagina todas as pessoas que se aproximavam do Chico vinham com problemas e queriam que ele arranjasse uma solução. É isso que a espiritualidade está colocando aqui. Será que nós temos essa capacidade? Os que se colocam como Messias têm essa capacidade de receber toda a carga negativa e transmutá-la em positivo? Receber o mal e transmutar em bem? Chico abriu mão de muita coisa para psicografar os livros, as mensagens, fora as incorporações. Os verdadeiros, os que se dizem Messias, teriam capacidade de viver uma vida que nem Chico viveu? Abrindo mão de muita coisa? Prazeres terrenos, físicos, de descanso, de viagem. Chico abriu mão de muita coisa. Então, o verdadeiro, como se diz, o verdadeiro profeta se conhece pela sua ação, pela sua atitude, e não da maneira como ele se apresenta, pela roupa que ele veste, pelas lindas palavras que fala, mas sim pelo que ele faz no dia a dia. Estamos falando sobre a lei do trabalho. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Kardec, as respostas dadas pela espiritualidade maior. E Kardec pergunta aqui: o homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Resposta: do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil, segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar sua existência, não está forçado a sustentar com o suor de sua fronte a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Eu vim de uma geração que botaram na nossa cabeça que a aposentadoria é a melhor coisa, eu não preciso mais trabalhar. Se falava muito ainda, hoje em dia se fala, não vejo a hora de me aposentar para não precisar trabalhar. Nós estamos falando de uma lei divina, a lei do trabalho. Se realmente a pessoa que é rica, milionária, não precisa mais trabalhar, mas perante Deus ela tem um compromisso muito sério, muito forte, para que dentro da sua fortuna ela possa contribuir com outras pessoas, trazendo a oportunidade de aprender, trazendo conforto, consolo, né? Então a lei do trabalho divina, ela vai além da nossa lei de trabalho aqui na Terra, de carteira assinada, compromisso de horário, de salário. A lei do trabalho divina, ela engloba tudo isso e muito mais. O trabalho que eu tenho comigo mesmo em me modificar. O trabalho que eu tenho comigo mesmo em tentar aprender algo de novo que possa facilitar a minha vida, que possa ajudar na minha compreensão, pois nós estamos aqui na Terra e se nós compreendemos tudo que nos cerca, fica mais fácil de caminhar. O planeta Terra é como se fosse um palco.
numa peça de teatro, se eu compreendo no palco, ou entendo o palco onde eu vou atuar, tudo fica mais fácil. Se eu compreendo o que é Deus, se eu compreendo a vida imortal do Espírito, que hoje estou numa situação, na próxima reencarnação posso vir em outra situação completamente diferente. Hoje estou habitando um corpo masculino, amanhã eu posso vir num corpo feminino. Então, quando eu compreendo tudo isso que me rodeia, que me cerca, fica mais fácil de trabalhar. Tanto o trabalho físico na Terra, como o trabalho íntimo que nós temos conosco. De aceitarmos quem nós somos, de aceitarmos situações que acontecem em nossa vida que fogem do nosso controle, com resignação, com paciência. Pois sabemos que tudo é transitório, tudo é passageiro, né? Tudo passa. Chico uma vez pediu acho que foi para Emmanuel, que ele gostaria de receber uma mensagem de Nossa Senhora. E aí Emmanuel veio e disse: Chico, pega o lápis e escreve. A Nossa Senhora mandou te ditar uma mensagem. E Chico, todo contente e alegre, pensando que ia vir uma mensagem de todo tamanho, ele escreve aí: tudo passa. Só isso? Só isso. Foi o que Nossa Senhora mandou te dizer. Tudo passa. Tudo é transitório, tudo é passageiro. 680. Não há homens que são incapazes para o trabalho qualquer que seja, e cuja existência é inútil. Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil segundo suas faculdades. Faz uma referência ao item 643. Então aqui nós temos uma lei, a lei da ação e reação, da causa e efeito. Se numa vida eu tinha capacidade para trabalhar, de me colocar como útil, e eu agi feito um preguiçoso, não querendo trabalhar, tudo que eu desejo volta para mim. Então eu venho numa outra vida sem capacidade para trabalhar, sendo limitado para trabalhar e tendo que depender das outras pessoas. Pois isso vai gerar, sim, um desconforto, uma dor, seja dor da alma, do corpo físico, para que essa pessoa possa aprender que quando ela tiver novamente a oportunidade de trabalhar, para que se coloque à disposição e seja útil à humanidade. Pois existem pessoas que fazem essas roupas que estamos usando. Existem pessoas que trabalham para nós termos comida na nossa mesa. Pessoas que trabalham para que nós possamos ter um lar, o mínimo conforto possível, e o que eu dou em troca para o mundo. 681. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais. Seus pais? A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos. E é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural. E a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é muito frequentemente desconhecido na vossa sociedade atual.
faz uma referência ao item 205. Então, se hoje eu auxilio, amanhã eu vou precisar ser auxiliado. É isso que acontece. O filho que eu tive precisou do meu cuidado, do meu amparo, da minha proteção para que ele pudesse crescer. Mas vai chegar um tempo na vida que o pai vai necessitar da proteção, do amparo, né, do filho, pois ele já não tem mais capacidade muitas vezes para trabalhar e está limitado fisicamente. Então é uma troca. Por que acontece isso? Para que nós possamos nos afinizar com os nossos desafetos do passado, que possamos desenvolver virtudes, primeiro dentro da família, para depois exteriorizar isso para fora, para pessoas que não conhecemos. Limite do trabalho, repouso. O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, para elevar-se acima da matéria. Se nós estamos cansados, nós não produzimos direito. Fizemos mal às coisas. Então, o repouso faz parte do processo de recuperação de energias para que eu possa continuar sendo eficiente, para que eu possa continuar produzindo da melhor maneira possível. Então, o repouso é uma lei divina também. Faz parte do que nos envolve aqui na Terra. E tem pessoas que não repousam, não descansam, um dia elas vão responder por isso. Também. Por quê? Porque nós temos um corpo físico para cuidar. Porque o corpo físico ele não é nosso. Deus nos emprestou ele. Então nós temos responsabilidade para cuidar dele da melhor maneira possível. E uma delas é o repouso. E não se fala só aqui repousar depois de um trabalho. Se fala também repousar e não continuar se divertindo, levando o corpo físico ao desgaste. Está faltando até o termo que eu queria usar. Ao limite. A exaustão. Então nós estamos falando só de trabalho. Pessoas que viram noites, muitas vezes, nas redes sociais ou fazendo outras coisas, também vão responder por não terem repousado o corpo físico. De que maneira? Muitas vezes vão começar a aparecer doenças que não estavam programadas para essa pessoa. Mas devido à escolha dela, e a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, não é um castigo, é um ensinamento para que não continuemos errando nos mesmos pontos. 683. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. De resto, deixa o homem livre. Do limite das forças. Eu entenderia até não ir no limite das forças. Conseguir fazer uma leitura antes para poder repousar. Não ir à exaustão. A exaustão não significa, no meu entendimento, limite das forças. Eu estou indo além das minhas forças quando eu vou à exaustão. 684. Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho?
é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Faz uma referência ali em 273. Então, quando nós impomos o excesso de trabalho a algumas pessoas, nós estamos escravizando essas pessoas. Por mais que a escravidão tenha sido abolida no planeta Terra, ou pelo menos no papel, em muitos lugares ainda ela existe. Porque a pessoa que tem o poder, ela sabe que a outra necessita desse salário, de comida, e impõe ela, muitas vezes com chantagens emocionais, a um excesso de trabalho. Isso nós chamamos de escravidão. Por mais que muitas vezes a sociedade, estou falando no modo geral, seja conivente. Se você não fizer, eu vou te mandar embora, vou contratar outro. Chantagem emocional. E a pessoa sabe que aquela pessoa depende desse emprego. 685. O homem tem o direito ao repouso em sua velhice? Sim, ele não está obrigado, senão segundo suas forças. Então, nós não somos obrigados a ir além daquilo que nós somos capazes de fazer. E aquele que é responsável, foi dado o poder para amparar essa pessoa que não tem mais capacidade de trabalhar e não o faz, vai responder gravemente perante a espiritualidade maior. Ela vai responder gravemente por aquilo que ela deveria ter feito, ter, como se diz, dado um conforto e não deu. Pelo contrário, continuou escravizando. E Kardec continua perguntando aqui: mas que recurso tem o velho necessidade de trabalhar para viver? Mas que recurso tem o velho necessidade de trabalhar para viver e que não o pode? O forte deve trabalhar pelo fraco, na falta da família. A sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Está dizendo, a sociedade tem um compromisso uns para com os outros. Nós vamos responder por isso. Se nós não exercitamos e colocamos em prática, principalmente se nós tivermos o poder de mando, o poder de decisão sobre certas situações, certas leis. Perante os homens você pode ser absolvido, mas perante Deus, a lei divina, que ela é implacável. E Kardec complementa aqui: não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera sua existência do seu labor encontre em que se ocupar. E o é que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências. E durante esses intervalos, o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres.
o que dá aos hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregue aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam. Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência, para si mesmo e os seus, de respeito por tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Como nós lemos anteriormente, a sociedade, nós fazemos parte da sociedade, nós temos uma responsabilidade de um para com o outro. Principalmente se eu tiver condições financeiras ou de poder para criar leis, para justamente amparar aqueles que não podem mais trabalhar. Mas se eu não faço, e como diz aqui, essas pessoas que não podem trabalhar são jogadas aos seus instintos na rua, a sarjeta, um dia nós vamos responder por isso. Então, vamos tentar, se não podemos consertar o que está acontecendo, mas em algum momento da nossa vida nós possamos abrandar a dor e o sofrimento de determinada pessoa que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem ninguém para conversar, para falar, se fazer ouvir. Então é uma responsabilidade nossa. E dentro das nossas possibilidades devemos fazer o que cabe nos fazer. Não adianta eu sair hoje daqui e formar uma ONG nesse sentido, tentar acabar com a miséria dessas pessoas e eu continuar sendo velho e mesmo homem de sempre. Orgulhoso, egoísta, vaidoso, arrogante, prepotente. Em primeiro lugar, nós temos que nos transformar. Em segundo, eu entendo, auxiliarmos aqueles que cabem nos auxiliar. E que começamos dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Não adianta eu querer fazer um trabalho voluntário, mexer com uma cidade toda, onde na minha família existem rusgas, desavenças e nós não nos entendemos. Então, que isso comece pelo nosso lar, dentro da nossa casa, em primeiro lugar. Capítulo 4, Lei da Reprodução. População do globo. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Resumindo, nós entraríamos em extinção. E aí, entra muitas vezes situações que nós não compreendemos. Uma criança, um adolescente de 14, 15 anos dar à luz. Faz parte do projeto de vida dela reencarnatória. Cabe à pessoa que está do lado dela, que tem poder, para ampará-la. Muitas vezes nós vemos famílias que financeiramente são muito desprovidas e que têm 4, 5, 6 filhos e muitas vezes nós ficamos criticando, mas ela simplesmente está cumprindo com a missão dela aqui na Terra.
Porque nós não conhecemos o karma dela e o que ela fez em outra vida para vir nessa vida desprovida de bens materiais e ter uma família grande. Isso faz parte da lei da reprodução. Nós precisamos ampliar nossa visão. E se nós podemos abrandar dores, suavizar dores, que nós não esperemos. Pois muitas vezes a lei da reprodução ela acontece em situações que nós não compreendemos. Um estupro. Nós precisamos compreender e entender a vida do espírito de várias reencarnações para chegar nesse ponto e ter que dar à luz. Faz parte do processo da reprodução, da resignação, da paciência, de continuar confiando em Deus, não acreditando em Deus, confiando em Deus. Pois se existe alguém lá em cima que rege tudo e que cuida de tudo e não deixa nada acontecer daquilo que não deve acontecer, por que não confiar nele? Então a lei da reprodução, em muitos casos, ou alguns casos, vai acontecer de uma maneira da qual nós muitas vezes nós criticamos. Mas precisa ser assim. Além de dar oportunidade para um espírito vir e resgatar seu passado delituoso, ele também está tendo uma oportunidade de crescer, de evoluir. E muitas vezes nós não compreendemos determinadas situações e nós criticamos, julgamos e muitas vezes condenamos. Se nós possamos abraçar essa pessoa e auxiliá-la nesse instante, que fazemos isso. E não apontar o dedo e julgar, nossa, você foi irresponsável. Às vezes, e quase sempre, tem que ser assim. Situações que nós menos entendemos. 687. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro da natureza, na natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. Aí existem duas situações que eu entendo lado a lado. A lei da reprodução e a lei da destruição. Deus tem o controle sobre tudo. E não deixaria, por exemplo, o planeta Terra entrar em colapso com excesso de população. Deus não permitiria. Por isso que ele tem uma lei chamada lei da destruição. Que é o quê? Os desencarnes em massa. As catástrofes geológicas. Os acidentes, sejam aéreos, sejam marítimos, terrestres, onde desencarnam de uma vez só 40, 50, 70 pessoas. Deus está no comando de tudo. Só que se eu não confio e eu tenho poder, muitas vezes eu crio guerras e doenças para que eu seja e me sinta o cara que está controlando tudo. Se Deus permite, é porque tem um fim nisso. Mas aí nós vamos cair justamente no ensinamento do Cristo, que diz: o escândalo é necessário, mas ai de quem o comete. Se eu crio guerras atrás da minha escrivaninha, dentro do meu escritório, para dizimar
uma população, povos, raças, eu vou responder por isso. Mas isso só vai atingir quem tem que passar por essa situação. Porque faz parte da lei da reencarnação, a lei do karma. A lei da destruição, ela é perfeita. Nada acontece por acaso. Quantas vezes já não ouvimos depoimentos de pessoas que iam pegar um avião, chegou atrasado. O avião saiu e caiu. Só vai acontecer para quem tem que acontecer. É assim que Deus controla a população no planeta Terra. Só que como o homem ainda muitas vezes é arrogante e prepotente, querendo se fazer de Deus, e Deus permite isso para nos ensinar e mostrar algumas coisas, justamente o escândalo necessário, mas ai de quem o comete, tudo é um ensinamento na nossa vida, tudo é um aprendizado. Se eu pegar o olhar e elevá-lo. Agora, se eu ficar olhando assim, nada vai fazer sentido. Tudo vai parecer injustiça. O tsunami que aconteceu na Indonésia, milhares de pessoas desencarnaram. Quem não teve que desencarnar, não desencarnou lá. É assim que Deus controla. E a lei da reprodução. Uma geração velha precisa ir para que uma geração nova nasça e continue fazendo a evolução do planeta Terra. Como lemos aqui, moralmente e intelectualmente. É assim que funciona o processo. A destruição não é um castigo de Deus, como muitos dizem. Deus está te castigando. Deus está nos ensinando. E acima de tudo, Ele quer mostrar que nós somos espíritos imortais. Há séculos atrás, se falava na sociedade muito mais abertamente sobre a reencarnação e se acreditava do que se fala hoje. Com os meios de comunicação que nós temos, com as facilidades materiais que nós temos, que nos proporcionam conforto, não se fala mais hoje de reencarnação. Ou quando se fala muito pouco. Porque eu não falo de reencarnação, porque muitas vezes, se eu falar de reencarnação, eu vou descobrir que o que eu estou fazendo no meu local de trabalho é errado. Eu quero separar isso. Quero separar a casa espírita do meu local de trabalho. Não, tudo anda em conjunto, tudo anda lado a lado. Para que nós possamos abrir os nossos olhos e possamos mudar as nossas atitudes. Estou lendo um livro que aconteceu por volta, eu deduzo, século XVII, XVIII. Todo mundo na sociedade falava da lei da reencarnação, da responsabilidade sobre cada gesto quando a pessoa viesse a desencarnar. E ainda falavam sobre a hipótese de que ela teria que vir e retornar e pagar sobre aquilo que ela fez de mal para o outro. Se falava muito abertamente. Parece que a humanidade evoluiu tecnologicamente, intelectualmente, mas não se fala mais da lei da reencarnação. Se nós compreendermos melhor a lei da reencarnação e as pessoas falassem mais sobre ela, o mundo seria diferente. Porque isso gera compromisso e responsabilidade. Com os outros, não, comigo mesmo. Só que eu não quero ter responsabilidade, não quero ter compromisso, então não quero falar sobre isso. Falar de morte, isola. Onde nós deveríamos falar mais sobre isso. Não desejando, não cultuando, mas nos instruindo. Porque a única certeza que nós temos, desde o primeiro dia que nós nascemos aqui nessa terra, nesse corpo físico, a única coisa que vai acontecer 100% conosco é o desencarno. O resto é dúvida. O resto é incerteza.
fechando os olhos, refletindo nas palavras, em tudo que ouvimos aqui hoje, o que pensamos aqui hoje, tentando trazer os pontos mais chaves que possam ser aplicados, que possam ser colocados em prática, que possam trazer aquela reflexão mais sincera, sem nenhum sentimento de culpa. Afinal de contas, a culpa sempre acaba nos aprisionando. E se estamos aqui para evoluir, se essa é a nossa grande meta, a gente tem que se libertar disso. Reconhecer pontos a serem trabalhados, reconhecer equívocos do dia a dia, equívocos que a gente fez às vezes há muito tempo, lá atrás, olhar para eles, não varrer debaixo do tapete, mas pensar como eu posso começar a mudar isso. E é esse o nosso grande trabalho como encarnados, que casa muito bem com o que nós ouvimos hoje. Então, para começar essa segunda parte dos nossos estudos, que é um trabalho aqui espiritual, energético, vamos começar então a puxar um ar bem fundo, trazer aquele relaxamento que a gente precisa, puxar e soltar, cada um no seu tempo, com calma, sentindo esse ar entrando no corpo, sentindo esse recurso que a natureza nos proporciona e que não nos falta. Deixar ele entrar lá no fundo, soltar. E vamos relaxando, sentindo a musculatura, podemos se posicionar de uma melhor forma na cadeira. E vamos visualizando uma luz. E essa luz que vem se aproximando, a gente pode ver ela também acendendo o nosso peito, como se ela fosse abrindo. Pode ser de qualquer cor, a cor que você sente uma conexão, o que representa algo para você. Vai deixando ela crescer. E vai trazendo lembranças boas, bons sentimentos, intenções. Pode ser momentos que teve com a família, momentos que teve até sozinho. Até porque que alegria quando conseguimos nos alegrar sozinhos, né? Termos essa solitude que nos preenche só por realmente sentirmos bem com nós mesmos. Deixando essa energia crescendo, aumentando. Aos poucos nós vamos vendo essa energia se conectando com a de todos os outros irmãos que estão aqui hoje. Elas vão se conectando, formando um grande círculo, como se cada um fosse elos mesmo, como sempre falamos. Um vai nutrindo o outro, um vai trocando com o outro. E essa energia vai condensando, ela vai tomando força e ela vai sendo somada com um dos nossos amigos da espiritualidade, os nossos mentores, os guias aqui da casa. Eles vão se aproximando de nós, trabalhando no que cada um precisa trabalhar, auxiliando. Vamos nos colocar abertos, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, se abrir. Se colocar realmente abertos à transformação, abertos à cura, ser curados e, por que não, curar os outros de alguma forma. E essa energia vai se condensando e vamos vendo ela sendo direcionada primeiro para o caderno, onde cada um colocou um nome ou mentalizou um nome no início dos estudos. E vamos vendo ela abrangendo, chegando em todos os nomes que estão lá, sejam os encarnados ou desencarnados, tocando cada um, visualizando realmente essa energia com uma verdadeira sensação e uma verdadeira intenção de compartilhar o bom que nós temos. Ela vai se ampliando. Aqueles que colocaram, mentalizaram o nome,
podem trazer a imagem dessa pessoa recebendo essa energia e sentindo o que nós estamos sentindo aqui. Esse pertencimento a algo maior, essa sensação de realmente não estar aqui simplesmente por acaso, por uma mera coincidência planetária, mas com propósito. Essa energia que não nos falta e que vem do todo, vem de Deus, ela vai se expandindo também para outras pessoas que necessitam dela. Podemos ver elas chegando nos hospitais, aquelas pessoas que estão realmente numa situação de depender, de precisar de uma cura, e que elas possam ter essa cura. Talvez não nos cabe determinar que cura, em que campo, pois nem sempre todos são curados fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, essa cura pode acontecer de diversas formas. Se não for física, que essa cura realmente possa acontecer nesses outros campos de forma verdadeira, reformando, corrigindo, pois é esse o nosso grande trabalho de todos, se melhorar a cada dia. Vamos vendo essa energia chegar aos mais necessitados, a todos que dependem dela, em situações mais vulneráveis, em situações mais que talvez possam ser de um profundo desespero, que isso possa chegar, possa tocar essas pessoas de alguma forma, trazendo um alívio, trazendo esperança, pois é isso que nós temos, é isso que nós esperamos partilhar com os outros, ver os outros sentirem o que nós sentimos. E vamos ampliando, vamos vendo essa energia se expandindo a nível global. Podemos até imaginar vendo o nosso planeta ascendendo um pouco mais, chegando na natureza com a qual estamos em débito, vendo essa inteligência, essa tecnologia que é a natureza, que até hoje nenhuma tecnologia artificial criada por nós chegou até ela, com um poder de regeneração incrível, de múltiplas espécies, seja de planta, animais, um espetáculo que às vezes passa despercebido na nossa vida, no nosso dia a dia, e do qual nós, como seres humanos encarnados, dependemos. Nos honrar esse planeta, que por mais que, às vezes vendo notícias, televisão, seja lá onde for, parece ser um cenário tão caótico de só coisas ruins, mas não existe beleza. E ela pode ser maior. Nós podemos partilhar disso e sermos mais responsáveis com isso. Vamos ver esse planeta melhorando, como cada um aqui deseja ver ele de alguma forma, trazendo a nossa responsabilidade, um trabalho o mais palpável possível, nosso trabalho de cada dia. Vamos pensando no que na nossa relação com família, com as pessoas que nós vemos todos os dias, o quanto podemos aplicar do amor, da fraternidade, de tantos valores lindos que aprendemos aqui, que às vezes até perdem o sentido de falar e repetir, que se torna só uma palavra, mas possui um profundo valor. E quando nós somos tocados por esse valor, nós sentimos. Em conjunto, todo mundo diz amém por essa beleza. Nesse momento, então, convidamos os obreiros da casa a passarmos para a parte do passe coletivo, possam tomar os seus postos, e vamos nós também abrindo, sentindo o nosso campo energético, visualizando essa luz no peito pulsante, forte, todo mundo trabalhando, todo mundo compartilhando energia, pois somos energia e todos têm esse potencial.
E vamos condensando. Realmente sentindo abraçar, sentindo apertar a mão de quem está do lado mentalmente, visualizando como podemos ser família e como o próprio sentido de família pode transcender uma questão que, em primeiro momento, é só sanguínea, mas pode ser tão além. E a fraternidade traz isso. Vamos ampliando esse amor que cada um tem do seu jeito, reconhecendo que cada um de nós é uma edição única, exclusiva que está aqui nesse planeta. E veio com um trabalho, veio com uma função, uma pequena engrenagem sem a qual o grande cosmos não gira. E vamos sentindo essa responsabilidade com honra, com alegria, sentindo realmente a beleza desse posto, de estar aqui, de não fazer dessa passagem ser algo em vão, mas realmente de fazer uma mudança, que pode ser pequena, que pode ser grandiosa, mas que ela sempre começa de dentro. Que possamos reconhecer, porque Deus colocou dentro de nós esse potencial de se conectar com Ele, cada um da sua maneira, na linguagem religiosa, espiritual, que tiver. Se a intenção é verdadeira, se é conexão, chegaremos lá. Estamos lá. Vamos mantendo essa energia mais um pouco, sentindo ela e realmente desfrutando. E que ao sair daqui hoje possamos levar ela para casa, amanhã em seguida para onde formos, seja no trabalho, seja nos afazeres de casa, seja na conversa com os amigos, seja no compartilhar uma mensagem no grupo da família ou com um amigo com o qual não fala mais tempo. Tudo isso é conexão e tudo isso estreita esse laço que estamos mantendo aqui. Vamos agradecendo a espiritualidade por esse momento bonito, esse momento de conexão verdadeira. Que na próxima quarta-feira possamos estar aqui todo mundo junto, vibrando, mantendo essa corrente.